Ana, estou de volta com Política em Pauta. Começando a semana no meu programa recebendo o vereador João Eduardo dos Santos, o Juca, aqui de Marechal Cândido Rondon. Juca, é sempre uma satisfação tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Ana. Muito obrigado pelo convite novamente. Falar do que a gente gosta, que é a política. E hoje, em especial, eu gostaria de desejar a você feliz Dia do Jornalista, a todos os membros aqui do O Presente, da mídia, mas especialmente a você, que é uma pessoa tão querida, que fala da política local com imparcialidade e que mostra de fato há mais de 2 décadas o que é ser um jornalista de verdade. Então, como eu pude vir pessoalmente e tive essa feliz satisfação do seu convite, eu quero desejar pessoalmente aqui e peço para todo mundo, comentem aqui no vídeo, parabéns para Ana e para a equipe do Jornal Presente pelo Dia do Jornalista. Oh, obrigada, Juca. Imagina, que isso. Mas fico muito grata pela consideração e pelas palavras. Juca, como você disse, a gente adora falar de política. E a política, ultimamente, o cenário político de Marechal anda bastante agitado. Inclusive, falam muito que a oposição, o grupo pelo qual você fez parte na última eleição, integrando o grupo de oposição, enfim, candidato a vereador, eleito entre os mais votados, que o grupo de o grupo de oposição não existiria mais, que a oposição hoje já não é mais oposição, enfim, nada como a gente bater um papo para falar disso tudo. Afinal, mudou alguma coisa na oposição de antes? É oposição, não é mais oposição? Como é que está toda essa situação? Começou pela melhor pergunta, Ana. Eu vou ser bem claro aqui para quando as pessoas estiverem ouvindo. Oposição em Marechal Cândido Rondon existe uma só, e somos nós. O outro grupo político da situação, ele pode estar dividido, pode estar rachado, mas não houve até hoje nenhum tipo de manifestação de que outras pessoas seriam oposição. O nosso grupo, inclusive, fez uma reunião há poucos dias, que foi noticiada pela mídia, em que me colocaram como um líder para poder falar por essas pessoas que estavam apoiando o grupo de oposição na última candidatura, na eleição do ano passado, e nós permanecemos e continuamos como oposição. Esse é o único grupo de oposição que existe. Então, as pessoas especulam, existem conversas nesse sentido, mas todos me conhecem muito bem e você sabe, eu sempre fui muito claro que nós estamos aqui para fazer uma oposição inteligente, uma oposição consciente. Quando é bom, a gente vota sim. Quando é ruim, a gente vota não. E eu nunca vou deixar de dialogar a política, mesmo com os meus adversários, não inimigos, né? Nós não temos por que deixar de dialogar. Nós temos um mandato público, um cargo para fazer o que é bom para Marechal Cândido Rondon. Uma coisa que eu tenho sentido que às vezes algumas pessoas e alguns interesses não estão considerando o que é bom para o seu umbigo, né? Então, para responder a sua pergunta, a oposição somos nós. Sempre fomos e aqui nós continuamos. Juca, inclusive eu ia lhe pedir sobre essa reunião, deu bastante bafafá de fato, né? Vocês tiveram um encontro ali com o Dr. Oscar, acho que o Arion, inclusive, o pessoal que era o núcleo ali do grupo de oposição na última eleição. Gostaria que você falasse um pouquinho o que vocês conversaram. Eu acho que assim, oficial, acho que foi o primeiro encontro depois da eleição. Vocês não haviam se encontrado antes. Como é que foi isso? O que vocês discutiram? Fortaleceram essa fala toda que você disse, agora nós somos oposição? Isso, Ana. Desde a campanha, é natural, que até mesmo diante do resultado, que haja um arrefecimento, uma pausa e depois as coisas voltam a acontecer. No nosso mandato lá na Câmara, os vereadores já têm desempenhado, né, defendido suas pautas, colocando os seus interesses. E a nossa conversa foi justamente com suplentes de vereador dos partidos, com os vereadores eleitos, com coordenadores de campanha, com pessoas que diretamente estavam ativos, que são representantes de partidos, que podem falar da política local e desse grupo que existe e continua existindo no nosso município. Então, nós entendemos, Ana, que um grupo é muito mais forte do que pessoas isoladas. E cada um sair procurando o que achar conveniente para si não é suficiente. Até porque nós temos uma pauta e um projeto de município que foi defendido no ano passado, que todos nós estávamos juntos em prol de uma mesma causa. E esse projeto, ele tem muitas coisas boas que, inclusive, podem ser aproveitadas independentemente de quem for o gestor, de quem são os vereadores lá. Existem pautas
que são muito importantes que podem ser desenvolvidas. Então, a nossa conversa foi justamente nesse sentido, para mostrar que existe essa unidade de pessoas, para eles colocarem, que o Juca pode vir aqui falar em nome dessas pessoas, para estar colocando as nossas pautas, né, aquilo que a gente entende que é bom para Marechal Cândido Rondon. E volto a dizer, sempre no diálogo. Eu sou uma pessoa, eu não sou advogado, né? Eu poderia vir aqui fazer um circo, muitas vezes, da forma que eu conduzo ou que eu falo. Eu poderia causar, né, em determinadas movimentações, em determinados discursos, até mesmo uma sensação de revanchismo que a política muitas vezes traz. Mas não é esse o meu interesse. Eu vim aqui para falar por esse grupo de pessoas e eu entendo que a política tem que ter esse diálogo real. Não adianta ficarem falando de democracia para si. A democracia tem que ser para todos e principalmente para a comunidade, né? Para aquilo que Marechal Cândido Rondon precisa, que os nossos munícipes querem e que eles esperam que o poder público entregue e que os vereadores, os prefeitos, quem tem mandato e quem está gerindo o município pode trazer de retorno positivo para a população e não para si mesmo, e não para o seu bolso, e não por conta de que exerce um carguinho lá na prefeitura, na Câmara, e por conta disso tem algum interesse pessoal. Isso foi uma coisa que eu sempre pautei na minha atuação política e que é muito importante ficar claro aqui, que existe justamente essas pessoas que estão interessadas em fazer o bem comum, de fazer o bem para o município, mesmo não tendo vencido uma eleição. Juca, quando após a eleição foram 3 vereadores do grupo de oposição eleitos. Você pelo Podemos, o Soldado Expor pelo PL e também o Padeiro pelo PL. Hoje se especula que dentre esses 3, um já estaria na base do governo Bax. Até participou, inclusive, outro dia da reunião, né, que teve com a base dos vereadores de situação. Esse vereador estaria lá. Afinal, ele está na oposição, não está? Como é que está essa situação? Ana, eu não vi nenhuma manifestação nesse sentido. Inclusive, estava participando da nossa reunião. Eu acho que tem que reservar essa pergunta a ele para entender também essa questão. Eu acho que é importante reconhecer o grupo de pessoas que contribuiu para a eleição, porque todos somos eleitos por um partido com um grupo partidário, né? Você vota nas pessoas, mas hoje o sistema político ele te impõe, ele exige, e eu já te dei uma entrevista aqui falando que eu entendi que se eu quisesse realmente fazer a diferença e ter a participação política real e decisiva, eu precisava me inserir na situação partidária do município. Então, é um grupo de pessoas que trabalhou para isso. Nenhum vereador se elegeu só com seus votos, apesar de eu, por exemplo, fiz quase 4% de todos os votos da cidade. É muito, a cada 100 pessoas, 4 pessoas escolheram o Juca, o Valdir, o Marcel, o Gordinho, que foram os mais votados na Câmara. Mas ainda assim, né, a conduta do mandato, a posição que cada um vem adotando, ela tem que entender justamente isso. Por isso que eu te falo, né, o vereador que você está comentando, eu não vi em nenhum momento, pelo contrário, ele pode estar dialogando, né, com a situação, mas ele está eleito num partido e num grupo que é da oposição. Não houve, por enquanto, nenhuma manifestação oficial dele para vocês e também não houve, também não escutei nada, assim, né? Só esses comentários de bastidores e, de Exato. fato, a presença dele lá naquela reunião. E a especulação na política é normal. E essa reunião, por exemplo, se tivessem me convidado, eu não sei se eu teria participado. Qual era o convite? Era um convite para o grupo da situação ou era um convite para os vereadores? Né? Então depende muito disso. Claro que eu estava viajando, né? Eu particularmente não ia poder ter participado, não recebi o convite, mas a gente precisa entender isso, e a especulação é normal, é natural que esse tipo de situação apareça, né? A gente não tem nem mesmo convicção do que realmente foi tratado lá dentro. A gente tem o que as pessoas comentam. Uhum. Zuca, o cenário político, ele está bastante, digamos assim, o caldeirão está fervendo desde o começo, final da última gestão, entrou a nova gestão. Aparentemente tinha dado uma acalmada, mas a gente vê que nada, não está nada calmo, eu diria assim, especialmente nos bastidores. Muitas pessoas não veem tudo isso, mas a gente que acompanha os bastidores da política sabe que não está nada calmo. É uma coisa atrás da outra, uma situação atrás da outra, e a gente percebe, pelo menos eu tenho essa percepção, de que o cenário eleitoral da próxima, né, a próxima eleição já está em pauta e nós estamos somente no começo da atual gestão. Você tem essa impressão também? Ana, eu acho que é muito cedo
para a gente falar de 2028, até porque no ano que vem nós temos uma campanha extremamente importante que vai definir o presidente, governador, deputados e senadores. Né? Inclusive, eu sou pré-candidato a deputado estadual pelo nosso estado, pelo meu partido, o Podemos, e tenho trabalhado muito em cima dessa pré-candidatura. Hoje, essa movimentação dos grupos ela é interessante porque nós rompemos aquela velha política tradicional que existia em Marechal Cândido Rondon de 2 únicos partidos. E hoje a gente não fala só de partidos, a gente fala de pessoas que às vezes estavam em um lado e em outro e se reuniram para criar novos grupos. Um desses novos grupos já está rachado. Para mim, são 2 faces da mesma moeda, mas estão rachados, como você mesma colocou, estão tendo divergências internas, está havendo talvez uma insatisfação entre eles, mas que quem sabe eles vão resolver. Ninguém até o momento falou diferente nem para você de nenhuma forma expressa, em nenhum outro meio de comunicação. Ou até mesmo pessoas que eram do nosso grupo podem ter uma simpatia por uma ou outra pessoa ou por um outro interesse. Por isso que eu te falei antes, né, que é tudo muito dinâmico. Eu acho cedo para a gente falar de 2028. O que acontecer no ano que vem, quando se confirmar quem de fato serão os candidatos a deputado, a votação, a eleição e o resultado, pode intervir diretamente na eleição de 2028 aqui em Marechal Cândido Rondon. Não tenho dúvida disso, Juca. Mas assim, você, conhecendo as peças políticas que temos por aqui, houve um rompimento entre o ex-prefeito e o atual prefeito, e a gente sabe que até o momento, assim, pelo menos é o que se desenha, que eles estejam em lados opostos. Vai depender muito, claro, como você falou, da eleição agora de 2026. Mas, na tua opinião, você acha que vai acabar ficando 2 grupos ou a gente vai ter 3 grupos, já que vocês se denominam como oposição de fato, a única oposição de Marechal? Eu entendo que provavelmente serão 2 grupos, mas que o nosso grupo será capitaneado e será o poder decisivo na próxima eleição. Mas você acredita que o teu grupo estará inserido em um desses lados? Eu volto a dizer, Ana, para mim eles são um lado só. Nós somos o outro lado. Então, se houver uma comunicação, se houver uma nova formatação, não vai mais existir X, Y e Z. Vai se criar novamente 2 novos grupos no município. Até porque, se a gente vê, existiam vários vereadores eleitos e suplentes de vereadores que apoiaram o Arion, que vieram dessa condução, e pessoas do nosso grupo que apoiaram o Bax. Então, o que isso mostra? Que são 2 grupos totalmente novos hoje e que, se o grupo deles tiver uma reformulação, eu acho que vão surgir novamente 2 grupos, né? Que não será um terceiro que vai se formar. Essa divisão, essa separação das pessoas vai acontecer naturalmente, até porque a política partidária hoje, eleitoral, ela dificulta em muito que haja mais do que 2 candidatos a prefeito numa cidade do tamanho da nossa. Vai acontecer cada um vai buscar o seu caminho, onde mais vamos dizer, se encaixa e tudo mais, deve ser por aí. E volto a dizer, é o grupo de pessoas que hoje eu tenho a oportunidade de falar, que eu entendo, como fizemos quase 10 mil votos unidos, que eram realmente contra todo o outro grupo que está aí instituído, que vai ser decisivo na eleição de 2028. Você tem simpatia por um em especial desse grupo que hoje está dividido pelo A ou B? Não, eu sempre vou pautar na minha atuação política aquilo que trouxer o melhor resultado e onde eu puder entregar mais benefícios para a nossa população e mudar algumas coisas constituídas que eu já tenho tentado desde o primeiro mandato, e às vezes ainda eu sou voto silencioso na Câmara, voto sozinho e único, porque não há uma ideia de reduzir tributo, de parar de cobrar tanto do seu bolso, de você que está escutando aqui essa entrevista, de reduzir os benefícios e os privilégios dos políticos, de dar mais garantia para o trabalhador e para o empresário, de ter mais liberdade, especialmente econômica, que é o que falta hoje no nosso país. Então, o ambiente que nós tivemos essa oportunidade, claro que, Ana, eu sou pré-candidato a deputado estadual. Eu espero poder, a partir de 2027, pautar isso a nível estadual. Claro que o meu município, Marechal Cândido Rondon, é aqui que eu nasci, é aqui que eu vivo, é aqui que eu trabalho, é aqui que a população me abençoou com o 2º mandato, sendo o vereador mais jovem de Marechal Cândido Rondon pela 2ª vez, mas eu espero levar essa discussão mais além, não só aqui no nosso município, também a nível estadual.
Zuca, antes da gente focar na tua pré-candidatura a deputado, eu quero continuar um pouquinho ainda no papo da política local. O pessoal fala muito, e, né, assim como eu te falei, que falaram que o Padeiro já está no grupo do Bax, o pessoal está falando que mais cedo ou mais tarde você também estará no grupo do Bax, que inclusive já teriam se reunido, conversado. Gostaria que você falasse, de fato, vocês já conversaram, você já foi sondado oficialmente para integrar o grupo do Bax? Para integrar o grupo, não, Ana. Todas as conversas que eu tive até agora foram com o prefeito Bax e com alguns secretários, mas por pautas do meu mandato, que são importantes, projetos que eu acho que podem fazer a diferença para Marechal. Política a gente conversa sempre, não tem como. O que eu sinto de diferença, e eu não tenho preferência por um por outro, eu volto a dizer, mas talvez eu apareci em mais fotos e ambientes porque eu tenho sido convidado. Coisa que no último mandato não acontecia. Eu não sentia as portas do executivo abertas para mim. Entende, Ana? Então, eu sempre tive a disposição para conversar. Como eu estou conversando com você, eu nunca fugi de entrevista e nunca fugi de um debate também, inclusive com pessoas que não têm a mesma ideologia ou que não sejam do mesmo grupo político que eu. Todos os projetos que eu pauto tentando fazer alguma coisa que vai trazer o bem para a comunidade. E essa abertura, eu fui chamado e eu procurei a prefeitura também em alguns momentos para discutir esses projetos e discutir esse tipo de situação que pode trazer bons resultados, inclusive para questionar, às vezes, alguns projetos que eu votei contra. Então, eu sinto essa melhor abertura e eu tenho que falar, eu até te falei na última entrevista, que eu sou simpático a isso. Eu não quero tratar o meu opositor como inimigo. E muitas vezes o que eu sentia nos meus projetos e na tratativa que tinha comigo no último mandato era isso. Mas a gente tem que passar a régua, o que aconteceu, aconteceu. Hoje a gente tem novo mandato, novos atores, novas pessoas e algumas, inclusive, que querem retornar ou que têm interesse em se manter ativos na política local e que, se me convidarem para conversar, eu vou conversar também. Zuca, como é que você sente o clima na Câmara? A gente sabe que tem umas pautas que têm gerado bastante polêmica. Inclusive, na sessão de hoje, parece que, se não me engano, vão entrar em pauta alguns projetos que tendem a dar muita discussão na comunidade. Outro dia tivemos também, tem tido embates, inclusive, lá dentro. Como é que tá? Você que já foi vereador e está agora nesse começo aí do segundo mandato, como é que tá esse clima? Esse clima é bom, não é? O que muda? Você acha que é mais promissor, eu diria assim, os trabalhos quando eles estão assim? Ou, na tua opinião, o que pode ser feito para melhorar isso? Ou assim tá bom? Na minha visão, falta equilíbrio, Ana. Tem muitas pessoas lá dentro que estão interessadas no seu próprio umbigo, em pautas que talvez lhe tragam uma mídia ou lhe tragam uma aparência, mas não tragam um benefício ou um resultado prático para o município. Eu acho que falta equilíbrio. Parar com baixaria, que a gente viu em algumas situações de vários atores políticos do nosso município, ataques pessoais, inclusive que fizeram comigo em alguns momentos, e eu não retruquei, não preciso. Se chegar a hora eu posso retrucar, porque não é assim que você faz política. Não é atacando a índole das outras pessoas. E isso é possível, porque existem muitas situações que poderiam ser levantadas, que eu particularmente, como eu falei no começo, eu faço questão de não levantar, porque eu quero ter equilíbrio. Quem está nos assistindo, eu duvido que espera do vereador, do prefeito, um cidadão que está lá simplesmente para falar e não trazer um resultado. Dizer por dizer. Então, para mim, falta equilíbrio. Mas eu sou simpático à condução do presidente. Eu entendo que o vereador Valdirzinho tem sido um bom presidente. Talvez os colegas, alguns, não estão querendo deixá-lo conduzir da forma que ele se propôs a fazer. Porque comigo, todas as vezes que eu peço, ele me atende, ele me escuta, ele conversa comigo, eu sinto facilidade e liberdade para isso. Então, para mim, parece que o que falta é equilíbrio. Não precisa nem ser harmonia. A harmonia é difícil, eu acho que sim, é importante ter debate, é importante ter discussão, é importante você se posicionar. Eu sou o vereador que mais votou contra projetos já nesse mandato, coisas que eu não concordo, pautas que eu não defendo e que foram colocadas. Novamente, alguns projetos, como o aumento das diárias do vereador, eu fui o único que votou contra e tentei
pautar o ressarcimento da despesa, já que iam aumentar de qualquer forma o valor, eu sabia que ia aumentar, então que provassem, mas não passou e tudo bem. A política é assim, é um debate de ideias. Eu não estive e não tinha a maioria dos votos para isso, porque não era do interesse e tudo bem. A política funciona assim, a gente precisa continuar levantando os debates. E é o que eu tenho tentado mostrar, equilíbrio. Você acredita que a comissão de ética vai ser instalada? Eu recebi uma informação de que ainda hoje seria votado. Se irá mesmo, eu não sei. Mas eu acredito que sim, até porque, pelo regimento, a comissão de ética ela é permanente. Hoje, pelo que consta no regimento, teoricamente ela é permanente, ela seria instaurada durante cada 2 anos, né? Durante cada biênio da legislatura. Então, se for, inclusive, eu coloco o meu nome à disposição. Como vereador do Podemos, como vereador de oposição, o meu nome está à disposição para fazer parte da comissão de ética, como de qualquer outra, que discutir projetos e discutir o que é de interesse do Poder Legislativo, eu sempre vou estar à disposição, inclusive com técnica, que é uma coisa que sempre eu defendo. Tenho 2 formações, 4 pós-graduações, tudo que eu pauto lá dentro é dentro da legalidade. Ninguém pode estar acima da lei, ninguém. Zuca, você citou várias vezes aqui a tua pré-candidatura a deputado, já falamos inclusive em outra entrevista, e como é que você está trabalhando? Você já está mexendo teus pauzinhos, eu diria assim, em muitos outros municípios. A gente sabe que quando se fala numa campanha para deputado, a gente não pode ficar restrito a localmente ou até mesmo regionalmente, tem que ser muito mais do que isso. Como é que você está fazendo esse trabalho para tentar buscar aí os votos e se eleger como deputado estadual? Hoje eu tenho 50 municípios com núcleos constituídos a favor da minha pré-candidatura de deputado. Eu venho trabalhando isso há um bom tempo, e quando vim aqui com um vereador de Medianeira e vice-prefeito de Cascavel, que são pessoas simpáticas, que eu sou simpático a eles também, eu vim para mostrar justamente que nós estamos articulando. Anteontem eu estava em 2 Vizinhos, em uma reunião com pessoas de Chopinzinho, de São João, de Francisco Beltrão, de Pato Branco. No mês passado eu fui a Medianeira, já fui a Toledo, Cascavel, Nova Santa Rosa, 4 Pontes, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, Mercedes, Guaíra e assim por diante. Eu estou construindo, até porque eu sou membro do diretório estadual do Podemos. O partido colocou para mim um interesse em eu ser pré-candidato a deputado estadual, em fazer a voz aqui na região do Oeste. Eu sinto que nós precisamos de pessoas para posicionar Marechal Cândido Rondon e região no mapa, para quando votar o pedágio, está lá para falar que não, a nossa região não quer, nós não aceitamos, para quando tentarem taxar mais o agricultor e criar medidas e discutirem a invasão que está tendo aqui na nossa micro-região, que se posicionem contra e usem da força política contra isso, que tragam recursos, que posicionem a região oeste no mapa do estado, especialmente a nossa cidade de Marechal Cândido Rondon, que faz um tempo que não tem um deputado estadual daqui. Então eu tenho posicionado e eu gosto de ser uma pessoa extremamente organizada. Eu sei quantos votos a gente precisa buscar, é por isso que eu tenho esses 50 núcleos pré-constituídos, já com pessoas que têm interesse em defender a nossa pré-candidatura e levar o nome do Juca e essas pautas adiante. Zuca, eu acho que até você me falou na última entrevista quantos votos você precisaria fazer para se eleger pelo Podemos. Eu entendo que 30 mil, que foi o que o segundo deputado, hoje nós temos 2 deputados estaduais eleitos no Podemos, fez. Isso me parece que nas regras eleitorais atuais e com a constituição das chapas é suficiente para uma eleição. Diferente de outros partidos que com certeza com menos de 45, 50 mil, você não belisca nem a primeira suplência. Zuca, quantos votos você espera fazer em Marechal? É difícil falar, né? A gente nunca sabe. Mas eu sei que todo político trabalha com uma estatística aí. Quantos você espera fazer aqui na sua cidade? Depende de quem serão os candidatos. E eu espero que a nossa população que está aqui hoje ouvindo dê esse retorno, se entenderem que o Juca é uma pessoa capaz, apta e hábil para representar Marechal Cândido Rondon a nível estadual e além. Eu vou me furtar de responder porque eu entendo que eu falar de número é assim um pouco temeroso na situação atual. Ano que vem,
dependendo dos cenários e quando forem confirmadas as candidaturas, inclusive a minha, a gente pode entrar nesse mérito. Mas eu espero realmente, sendo filho dessa terra de Marechal Cândido Rondon, é alguém que tudo que fez e faz é por Marechal Cândido Rondon e pela nossa região, que eu realmente possa ser destacado como um dos 3 mais votados aqui no nosso município. Juca, agora você há de convir que não vai ser fácil, um desafio. Se realmente se confirma a pré-candidatura do ex-prefeito Márcio Halber, ele também deixou um governo com uma aceitação muito grande. Nós temos o deputado estadual Hussein Bakri, que tem trazido inúmeros recursos para Marechal e está prometendo dobrar e trazer muita coisa. Querendo ou não, vai estar com muitos apoios aqui em Marechal. Não vai ser um cenário fácil, mas eu sei que você também é muito comprometido, como você diz, organizado e planejado em busca daquilo que você quer. Bom seria se os 3 se elegessem, Ana. Quanto mais deputados por nosso município e região, melhor. A gente tem que lembrar que são 54, não é só um deputado. O município tem, dentro do estado do Paraná, 54 deputados estaduais e 30 federais. Quanto mais deputados nós tivermos que representem Marechal Cândido Rondon, e se forem daqui ou tiverem a base aqui, como é o caso do Hussein Bakri, que foi um dos municípios que ele mais fez votação, melhor. Eu, Ana, vou fazer a minha pré-candidatura. Eu não vou ficar tentando desconstruir o trabalho deles. Pelo contrário, tudo que eles tiverem oportunidade, eles vão trabalhar e eu vou continuar trabalhando. Eu acho que o sol pode brilhar para todos. E diferente de alguns políticos que querem que seja só para si, ou assim por diante, eu entendo que tem pessoas que não vão querer escolher o Juca. Eu espero que escolham um dos outros 2 que vão priorizar o nosso município. E assim eu espero deles também. Eu não os vejo como inimigos. Marechal Cândido Rondon historicamente já mostrou que é possível eleger pessoas nas condições e nas mesmas condições políticas eleitorais que nós temos hoje. Claro que isso se confirmar a candidatura de todos, porque nós já temos historicamente aí pessoas que falam que serão pré-candidatas, ficam até determinado momento e abdicam, e o que é natural, né? Inclusive de todas as pessoas que dizem que são. O que eu tenho hoje à minha disposição é, como eu te falei, uma estrutura partidária que garantiu a minha pré-candidatura. Depende da minha pessoa dizer que está tudo certo e chegar no período eleitoral e haver essa confirmação, né? Outros, como você já falou, tem muita conversa no bastidor acontecendo e que às vezes me parece que querem dizer que são pré-candidatos para manter o nome alto, né? E aí, na verdade, os interesses são outros e muitas vezes são o ano de 2028. Mas você garante a tua pré-candidatura. Você não tem, pelo menos no momento, intenção de ir lá na frente repensar e retirá-la? Nesse momento, não. Mas aí eu tenho que lembrar, e isso aqui não é eu falei várias vezes aqui, certeza ninguém pode falar, tem que ter convicção na política, porque senão é algo muito errado, é algo muito arrogante. Eu tenho um grupo de pessoas, eu não posso mais falar só por mim. Eu tenho que falar por esse grupo que eu vim aqui representar hoje, que é o grupo de oposição. Então, eu estou escutando cada uma das pessoas que está nesse grupo, colocando por que hoje eu quero manter e mantenho essa pré-candidatura e o meu interesse de representar Marechal e região. Certo. Juca, até falando do Hussein Bakri, teve bastante zum aí. Outro dia nós tivemos um evento aqui em Marechal, grandioso, com a presença do Bakri, do secretário, enfim, estadual. E muitos falou que o Juca estava com uma conversa a pé de ouvido com o deputado Bakri. Teve alguma sondagem, alguma situação de conversa ou sabendo já da sua predisposição em concorrer a deputado? Como é que é? O que foi essa, vamos dizer assim, essa relação estreitada entre vocês aí, essas conversas que em tese vocês teriam tido? Tive uma conversa feliz e muito simpática com o deputado estadual. Veja que interessante, nós estávamos em um evento de recursos para toda a nossa região oeste, que foi encabeçada o recebimento desse dinheiro para a captação do projeto pela Cimacar, pela nossa associação comercial local, que contribuiu diretamente para entregar o pré-projeto e possibilitar que as terceiras faixas aconteçam e sejam feitas. E eu fui convidado como vereador e com certeza eu irei em todos os eventos que me convidarem, que sejam para trazer recurso para o município para melhorar
a condição e a qualidade de vida da nossa população. O Hussen, de forma natural, sentou, conversou comigo, eu conversei com ele de forma extremamente simpática, né? Foi uma conversa sobre política, sobre o evento que estava acontecendo, Ana. Então é por isso que saiu a foto, sim. Eu não tenho por que não publicizar isso, até porque eu acho que é uma soma de pessoas por Marechal Cândido Rondon. Juca, que leitura você faz hoje do cenário político de Marechal? Tá tumultuado, tá? É um começo assim que a gente vê que quer engatar a primeira, chegou a engatar, mas às vezes por alguns momentos aí, com essas turbulências todas, acaba que, sabe, fica em banho-maria para tudo se acalmar. Como é que você vê esse cenário? Isso é ruim para essa largada da gestão? Logo se ajeita? Ou isso é normal da política? Como você vê? Nós temos novos atores operando. A situação é desequilibrada. Essa é a palavra que eu uso de novo. Desequilíbrio é o que eu sinto em todos os agentes políticos, em toda a movimentação hoje. E eu não falo isso de forma negativa. Eu falo isso de forma realista. Nós temos várias pessoas ocupando seus espaços, buscando entender como se dá esse cenário. Tem pessoas que talvez ficaram frustradas e tem pessoas que ficaram surpresas positivamente, em todos os sentidos e com todos os atores que estão envolvidos. Me parece que o começo de gestão sempre é mais difícil, tanto quanto foi nas últimas gestões também. Se a gente fizer uma comparação do que aconteceu 8 anos atrás, não há de se dizer que foi um começo fácil, um começo tranquilo. Então, eu acho que a gente precisa também dar tempo para os agentes e para todos nós que fazemos a política diretamente, para buscar esse equilíbrio, entender onde cada peça está inserida e como esses fatores vão trabalhar juntos. Juca, você citou a questão que você votou contra o aumento das diárias de vereadores. Temos agora outros projetos que vão mais ou menos nessa base, aí, criação de novos cargos. Aí tem toda essa polêmica que a gente sabe envolvendo os professores que estão pressionando para receber o piso, os enfermeiros e tudo mais. Isso com certeza vai gerar bastante conflito, assim como também outro projeto que você ressaltou bastante, o aumento da tarifa da água, que a gente sabe que vai entrar em vigor, possivelmente, se não me engano, acho que é neste mês, e o pessoal vai começar a sentir no bolso, e aí que o pessoal vai se antenar naquilo que você já vinha falando. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa pauta toda que promete bastante discussão aqui em Marechal. Prioridade, essa é a palavra. Na sua casa, quando você recebe o seu salário e o seu rendimento, qual é a prioridade? É alimentação, saúde e educação, eu tenho certeza. Hoje, no nosso município, nós tivemos em 30 dias 3 projetos totalmente contrários à vontade da população. E não existe um agente político que me convença do contrário. Eu entendo que aumentar a taxa de água em média em 18%, quem consome 9 metros cúbicos vai aumentar 38% na sua fatura, não é a sua vontade que está nos assistindo em casa. Eu entendo que mudar a diária do vereador para ir para Curitiba de 616 para 944 reais não é do seu interesse, porque quantas pessoas vivem com R$1.000 por pessoa por mês na família? Para nós vereadores irmos para Curitiba com 944 por dia só para alimentação e hospedagem, porque a Câmara paga a inscrição, paga o transporte, paga o combustível, paga o carro. Eu entendo que auxílio alimentação para os secretários não é prioridade. Prioridade é pagar o piso da educação e o piso da enfermagem que os profissionais há anos estão esperando. Prioridade é pagar auxílio alimentação para os professores PSS que não recebem, para os conselheiros tutelares que não recebem e que agora simpatizaram ouvi que será enviado um projeto nesse sentido. E essa matéria, Ana, não é uma pauta que eu falo ou faço meramente por oposição. Independentemente do lado político que eu estivesse, eu votaria contra. E a tarifa de água eu nem pude votar contra, porque foi por decreto. Isso é baixado pelo próprio SAI. E eu alertei, pena que não está gravada a audiência pública, e fiz várias perguntas nesse sentido, inclusive se teria alguma forma de rever. Falaram que é para isso que a audiência estava acontecendo, mas não foi feita uma revisão nenhuma. Simplesmente aumentaram e a partir do ano que vem sempre terá reajuste pela inflação todos os anos, ou por algum índice que for assim definido. Então, para mim, prioridade é não onerar você que está nos ouvindo, é não gastar mais dinheiro, arrecadar mais dinheiro público para gastar mais. É focar em educação, saúde, segurança.
Essas são as prioridades do município. Tem que focar no esporte, na cultura, em todas as áreas sim, mas nós não podemos ficar tentando buscar benefícios para os políticos, para o nosso bolso. Nós temos que desonerar o cidadão para trazer mais qualidade de vida. Não é o caso desse aumento da tarifa de água, que eu contundentemente várias vezes me manifestei contra. Volto a dizer, pena que não está gravada a audiência para ver o alerta que eu fiz lá. É interessante que daí as pessoas tentam descredibilizar a nossa atuação, falando que, mas por que você não reclamou antes? Eu reclamei bastante. É só assistir, é só quem acompanhou ver a audiência pública, a quantidade de questionamentos e a forma que eu me manifestei. Mas logo depois foi publicado e esse mês já começa a cobrar. Por isso que eu falo, aqui não é um ataque à administração, ao executivo. Para mim, é uma divergência, uma contrariedade que eu tenho com todo mundo que deixou esses projetos ser aprovados e pela prioridade que não é mostrada. Eu acho que não é o momento. Tem momento para tudo, Ana. E esse não era o momento agora, nesse começo de ano e começo de mandato, da forma que a economia está desastrosa no nosso país, com o governo federal que é terrível, que está onerando cada vez mais o bolso das pessoas, um governo federal que é historicamente condenado por corrupção, com agentes políticos que só querem saber de sugar o teu dinheiro, o meu dinheiro e destruir o nosso país perante a imagem internacional, a nossa soberania e ficar prendendo as pessoas da forma que estão prendendo hoje, falando que fizeram um combate, uma guerra nacional, o que é uma mentira, com mais pena do que pessoas que às vezes cometem um delito extremamente grave na sociedade e ficam impunes e hoje não conseguem nem ver a sua família, aqueles que foram presos e que precisam sim ser anistiados. Prioridade, eu volto a dizer, é por isso que eu me manifesto de forma contundente contra esse tipo de projeto e às vezes isolado. E eu entendo, Ana, os colegas, o interesse deles talvez é em reposicionar algumas situações. E eu manifestei na Câmara em todos os momentos de forma clara, porque eu entendo que não é a prioridade. Mas todos nós somos eleitos. Então, se a maioria entendeu que hoje a gente poderia fazer esses aumentos ou dar essas concessões, esses benefícios, eu respeito. Eu respeito, porque eles representam muito mais votos do que eu juntos. E é a população, sim, falando. Cada um escolheu o seu representante. E todos os vereadores, o prefeito e o vice são a voz do povo e os representantes. Então, se esse foi o interesse, eu vou respeitar. Mas em nenhum momento eu vou me calar ou perder o meu senso de indignação com projetos que eu sou ideologicamente, pessoalmente, e mais do que como político, como cidadão, eu sou contra. Porque eles fazem você, cidadão, pagar mais, gastar mais. E nós temos que parar de onerar o bolso das pessoas. Na minha visão, a gente tem que reduzir imposto e não aumentar. A gente tem que reduzir o gasto público para que haja menos necessidade, menos dívida e as pessoas tenham mais dinheiro no bolso para a economia girar mais, as empresas contratarem mais, as pessoas comprarem mais e indiretamente e diretamente, aí sim o poder público crescer. Juca, antes da gente encerrar, queria falar um pouquinho do cenário político nacional e estadual. Você está bastante envolvido com o diretório estadual do Podemos. Como é que você vê a eleição para o governo do Paraná? Temos nomes fortes aí já colocados, Sérgio Moro, muito se fala do Alexandre Cury e tudo mais. Como você vai se envolver e o que você vê desse cenário estadual? E também gostaria de saber de você, como advogado, né? Tem toda essa situação do Bolsonaro, se você acha que ele vai ser absolvido ou se vai ser preso, enfim, o que vai acontecer e se a direita vai conseguir se unir de fato, manter a união, porque eu acho que é só assim que vai ser possível, talvez, todo mundo fala, né? A direita só vai conseguir vencer se realmente se unir, todo mundo se unir, porque são muitos nomes e nem sempre, quando você não é o escolhido, você acaba abraçando a causa e trabalhando em prol daquele nome. Eu tenho convicção de que a direita irá ganhar a eleição no ano que vem. Convicção. A população está farta das mentiras do PT e da esquerda. Essa é a minha opinião sincera. E entendo sim que iremos nos unir no entorno de um ou dois nomes, e um desses nomes com certeza irá para o segundo turno e será eleito. Quiséramos nós, porque, vamos ser sinceros,
A inelegibilidade do Bolsonaro é completamente política. É um abismo, um absurdo jurídico, na minha opinião sincera. O Lula estava preso e pôde ser candidato à presidência da República por situações extremamente piores, mais degradantes, prejudiciais por corrupção direta, e ele foi descondenado. Em nenhum momento foi dito que ele não fez o que ele tinha sido condenado. Mudaram a regra do jogo dizendo que ele devia ter sido jogado em um lugar e não no outro. Então, para mim, a condenação do Deltan Dallagnol é política, a do Bolsonaro é política, a de governadores por conta da eleição municipal no ano passado é política. Hoje ele é inelegível, né? Então, eu não sei qual é a estratégia, o que está havendo de mobilização para tentar reverter isso, mas se ele candidatar, colocar o nome dele, eu entendo que o TSE vai indeferir o pedido de candidatura por conta disso que a gente está falando. E aí a gente volta a dizer, para mim existe sim uma perseguição direta com agentes políticos da direita e sempre da direita para tentar calar essas pessoas e esses agentes. Você acha que o Ratinho emplaca para a presidência? Eu tenho bastante simpatia. Eu acredito que o Ratinho seria um excelente candidato à presidência da República. Ele tem o nome e o sobrenome do pai dele atrás que o faz ter um clamor de muitas pessoas em muitas regiões do país que a gente nem imagina. Ele tem uma visibilidade e hoje ele está num partido que possibilita uma boa articulação. E eu seria muito simpático se o candidato à presidência da República da direita fosse o Ratinho. E eu acho que ele teria sim chance de elegibilidade. Aí depende também de fatores como o Tarcísio, que hoje, para mim, da direita é um candidato fortíssimo, mas já tem declinado, já tem falado que não pretende. O Zema em Minas Gerais eu acho que é um excelente candidato, né? Então a gente vê pessoas que realmente têm potencial eleitoral, se não for o ex-presidente Bolsonaro, a depender de toda essa movimentação que a gente vê. O que eu tenho convicção, o que eu sinto é que sim, a direita irá vencer a eleição no ano que vem. Eu acredito e irei defender isso. No governo do estado, eu sou mais do que simpático e acho que hoje o nome disparado, despontado, mas claro que até março, abril do ano que vem muita coisa pode acontecer, mas para mim a pessoa que será candidata e tem uma chance real de eleição é o deputado estadual Alexandre Cury, presidente da Assembleia Legislativa, que tinha na sua posse algumas centenas de prefeitos acompanhando, que foi o deputado estadual mais votado do nosso estado atualmente, então que me parece hoje articulado e trazendo assim uma força, um capital político gigantesco para justamente ser e ter essa candidatura no ano que vem. Inclusive, amanhã eu vou estar no gabinete dele lá em Curitiba. Muito bom. Posso saber o que vai fazer lá no gabinete? Então, eu vou para... Claro, a gente tem algumas conversas políticas, mas amanhã eu vou em uma visita oficial de uma instituição que eu participo. Então, eu estou indo com um grupo de pessoas dessa instituição, que eu faço parte, que eu tenho uma representação. Estaremos lá por um outro motivo, uma questão de um evento. Mas, claro, como eu vou estar em Curitiba, não vou deixar de fazer as minhas visitas e as minhas conversas, né, relacionadas a tudo isso. Zuca, muito bom ter sempre você aqui falar de política. Acho que ficou muito bem esclarecido, né? Claro que é muito bafafá, às vezes muita especulação, nada como a gente às vezes bater um papo e ver que muitas coisas são, outras nem tanto, enfim, é uma satisfação sempre recebê-lo aqui. Obrigado, Ana, todos que estão acompanhando. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer é que as pessoas não precisam concordar com o político, elas não precisam nem gostar da política, mas se elas se interessarem já é muita coisa, porque o que a gente vota lá na Câmara, como esses projetos que a gente acabou de falar, aí que estão sendo pautados, que estão sendo discutidos, inclusive criação de novos cargos, enquanto outros estão precisando de mais atenção, que é uma coisa que eu estou esperando para avaliar e entender, eu estou buscando uma justificativa do Executivo para definir a minha posição. Isso muda sim a sua vida, porque é você que está pagando tudo isso, é você que paga o salário desse vereador, de todos os outros. E é função sim da população cobrar. Nós temos que responder, nós somos servidores, trabalhadores, funcionários das pessoas. Temos que estar abertos e falar aquilo que a gente pensa, mesmo que às vezes algumas pessoas não concordem ou que tenham uma ideologia diferente. Mas eu sou muito claro e eu gosto de deixar as minhas posições, porque eu espero que as pessoas, quando olham para o Juca, elas vejam, não, o Juca é um bom vereador.
Mesmo que às vezes eu não concordo com a posição dele, com a opinião política dele, ele está fazendo o que ele entende que é o melhor para Marechal Cândido Rondon. Ele está buscando o melhor resultado possível. Ele vai votar e ele vai apresentar projetos que podem reverter positivamente para minha casa, para o meu bairro, para minha comunidade, aquilo que é o interesse das pessoas e não o interesse dos políticos. O interesse das pessoas, aquilo que a gente pode reverter e entregar na administração, na gestão pública, com técnica, com transparência, com eficiência, com qualidade, com estudo, coisa que muitas vezes falta e faz as pessoas desacreditarem na política e nos políticos. Obrigado, Ana. Uma excelente semana para todos nós, abençoada por Deus. Obrigada a você, Juca. O programa Política em Pauta vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.